Sejam muito bem-vindos demais, tá? Sejam bem-vindas, tá? Deus abençoe o dia de vocês, que seja um dia abençoado, tá? A gente está separando esse momento aqui de manhã para compartilhar com vocês e aprender também juntos, né? A gente sabe que quando a gente começa o nosso dia com propósito, a gente consegue governar o restante do dia, consegue governar a nossa vida, consegue governar os nossos propósitos, tá? Então tudo vai fluir a partir do momento que a gente começar o nosso dia da forma certa. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês, muito mesmo. Vão ser 7 dias que a gente vai compartilhar muita coisa com vocês, tá? E estamos surpresos, tá? Reforçando o que a Maxwell falou, 73 Eu pessoas. tô grata a Deus, na verdade. Falei, será que esse povo vai participar, Jesus? Ele manda vocês, né? Quem acorda é Deus. Muito bom. A gente tem que ver mesmo como é que é importante esse momento, só pela participação de vocês. Maravilha, Vamos chegar a maravilha. 100 pessoas, eu tenho certeza. Vai sim. É isso aí. Gente, você quer começar falando, amor? Eu posso. Pode começar. Pessoal, a gente nasceu no nosso coração, no coração de Deus, esse propósito para a gente fazer esses 7 dias com vocês, tá? Pela manhã. Por quê? Porque a gente sabe que vocês vieram para a mentoria, vocês se inscreveram em um treinamento e buscam prosperar financeiramente, certo? Esse foi o objetivo pelo qual vocês vieram, assim, superficialmente, tá? Falando genericamente, para perto da gente. Mas a gente sabe que não é só para isso. Não é só para prosperar financeiramente. Por trás disso existe um propósito também, existe algo maior. Eu creio que existe algo maior porque a frequência, ela atrai pessoas, ela atrai. E não é só prosperar na parte financeira, é prosperar em todas as áreas da nossa vida. Quando a gente prospera em todas as áreas da nossa vida, a gente consegue destravar coisas que a gente precisa destravar. Então a gente considera que existem 3 áreas na nossa vida que a gente precisa prosperar. 3 áreas na nossa vida que a gente precisa prosperar. A nossa vida espiritual, a nossa vida familiar e relacionamentos e a nossa vida financeira. Se a gente não ajustar essas 3 áreas, a gente não consegue alcançar os nossos objetivos, a gente não consegue alcançar tranquilidade, a gente não consegue alcançar paz interior e a gente não consegue, no final, até mesmo prosperar financeiramente, se a gente não ajusta essas 3 áreas da nossa vida. E a gente sabe disso. A gente sabe que tem muitas pessoas que não conseguem prosperar porque algumas dessas áreas elas estão fora de ordem, principalmente a nossa vida espiritual, principalmente a nossa vida espiritual. A gente precisa colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, a nossa comunhão com Ele, os nossos princípios, o que está guiando a nossa vida, o que está conduzindo a nossa vida, o que está nos dando direção. E hoje a gente vai abordar essa parte, esse tema, né? A nossa vida espiritual, ela precisa estar alinhada com Deus. A gente está falando do tema. O tema específico de hoje é até, inclusive, se vocês quiserem anotar, tá? Anotar o que a gente está falando, anotar Sim, qual é o primeiro dia, qual é o primeiro tema. Se você, eu sei que às vezes vocês querem gravar a tela, querem postar, pode ficar à vontade em relação a isso, não vai ter um momento específico, posso fazer pose, que esse momento aqui ele não é uma aula comum. Mas se quiser, eu vou ficar feliz, a gente gosta também, tá? Então fique à vontade, não vai ter um momento que eu vou pedir, não. Então aqui a gente está falando qual o tema do momento de hoje? As 3 principais prosperidade. prosperidades. Se você quiser anotar, tá? Para você, o que você considera ser prosperidade?
Você pode escrever aí no chat, você pode anotar também no seu caderno. O que você considera ser prosperidade? Tem aquilo que a gente considera ser prosperidade e pode estar certo, mas talvez a gente está invertendo a ordem. E quando, na verdade, a primeira prosperidade que existe é a nossa comunhão com Deus, é a nossa vida espiritual com Deus. O que está nos direcionando? O que está nos dando direção? Tem uma palavra que diz, que a gente estava ontem meditando nela, que diz assim, ó, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então o salmista está dizendo que a palavra de Deus, ela guia a vida dele. A palavra de Deus guia os relacionamentos dele, guia a família dele, guia as decisões financeiras dele, guia também os projetos dele, os propósitos dele. Ou seja, a palavra, ela é uma luz, ela é uma direção que guia o nosso caminho. E aí, gente, isso é muito importante, tá, para a nossa vida, porque ter a palavra de Deus como direção vai nos ajudar a ter persistência, vai nos ajudar a tomar as decisões certas, vai nos ajudar a ter, a ter prosperidade na nossa família, nos nossos relacionamentos, e vai nos ajudar no final também a prosperar financeiramente. Então, tudo começa naquilo que está guiando a nossa vida. Na hora que a gente vai tomar as nossas decisões. Ó, então anota aí, tá? Anota aí as três prosperidades que existem. As três principais, que é na nossa área espiritual, na nossa área familiar e relacionamentos e na nossa área financeira, porque Deus quer que a gente prospere. Ele quer. Deus ele nos chamou para prosperar, gente. Se a gente for olhar os, os personagens bíblicos que foram pessoas reais, reais, chamados por Deus, eles prosperaram. Quem mais prosperou do que Abraão, do que Salomão, Davi e tantos outras pessoas na Bíblia que prosperaram muito? Deus nos chamou para prosperar, mas a gente precisa prosperar baseado na palavra dele, com direção. Então, quando a gente prospera dessa forma, a gente sempre vai se perguntar, para que eu estou ganhando dinheiro? O que eu faço com dinheiro? Como eu me comporto nos meus relacionamentos, no meu casamento, na minha família, com os meus filhos, no meu trabalho, nos meus estudos, nos ambientes que eu frequento. Então, a palavra de Deus, ela tem que estar nos guiando em todos os momentos, em todos os momentos. Então, a gente sempre se faz essa pergunta, né? Os ambientes que a gente frequenta, eles estão de acordo com a palavra de Deus? Os relacionamentos que a gente tem, eles estão de acordo com a palavra de Deus? A forma que a gente até mesmo está conduzindo e está educando os nossos filhos, eu sempre me pergunto isso. A forma que eu estou educando a minha filha, que eu estou orientando a minha filha, está de acordo com a palavra de Deus? E aqui eu não estou sendo religioso, eu não estou falando para vocês serem religiosos, eu estou falando de princípio. Por quê? A palavra de Deus, ela vai conduzir a nossa vida em todas as áreas, em todas as áreas. E se essa área estiver ajustada, a gente consegue ter bons relacionamentos e a gente consegue prosperar financeiramente também, tá? Anotaram aí as três principais prosperidades: espiritual, familiar e relacionamentos, e a parte financeira, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro, fala a verdade. Quem aqui quer ganhar dinheiro? Anota aí, quem aqui quer ganhar dinheiro? Manda mais, Jesus. Todo, Todo todo, mundo. todo mundo quer, todo mundo quer. Só que as pessoas invertem a ordem. A gente quer ganhar dinheiro primeiro, sem antes prosperar espiritualmente, sem colocar Deus em primeiro lugar, sem colocar a nossa família em primeiro lugar. E aí, na hora que a gente vai ganhar dinheiro, vira uma desordem.
vira uma bagunça. Aí a gente não entende por que que a gente não está tendo foco, por que que a gente não está tendo disciplina, por que que a gente não está tendo consistência, por que que a gente está murmurando, por que que a gente está reclamando, por que que a gente acorda angustiado e ansioso. Não é verdade? Não tem momentos da nossa vida que a gente acorda ansioso, desesperado, preocupado. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? E todo dia a gente acorda ansioso e preocupado, dorme tarde preocupado, porque existe, na verdade, alguma coisa que está fora da ordem na nossa vida, que está precisando ser ajustado. E, gente, sinceramente, dinheiro é muito importante, mas dinheiro não vem em primeiro lugar na nossa vida, ele não vem. E se ele vier, a nossa vida ela vai virar uma bagunça, a nossa vida espiritual, a nossa alma, a nossa mente vai virar uma bagunça. Vocês concordam? Vai virar, então a gente não pode inverter a ordem. A gente tem que começar da forma certa, colocando Deus em primeiro lugar, a nossa parte espiritual. Vocês fiquem tranquilos que a gente não vai ficar enrolando muito. A gente, olha só, a gente vai, nesses 7 dias aqui com vocês, abordar vários temas e várias áreas da nossa vida que precisam de atenção para a gente conseguir prosperar financeiramente, tá? E espiritualmente, familiar nos nossos relacionamentos. Olha só, é, então beleza. Deixa eu. Você quer falar alguma coisa, amor? Não, pode continuar. Olha só o que diz lá em Provérbios, Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos eles serão bem-sucedidos. Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos eles serão bem-sucedidos. Gente, existe um princípio aqui muito poderoso que Salomão ele está falando. Salomão que foi um dos homens mais prósperos do mundo, se não foi o homem mais próspero do mundo. E se vocês me perguntarem, qual foi o segredo da vida de Salomão? Se a gente se perguntar e for estudar a Bíblia para entender o segredo da prosperidade de Salomão, foi colocar Deus em primeiro lugar. Porque quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a gente obtém sabedoria. Sabedoria em todas as áreas da nossa vida. Porque estar próximo a Deus, estar em comunhão com Deus, estar buscando a Deus, a gente consegue alcançar sabedoria. A gente consegue alcançar sabedoria. E a sabedoria ela vai nos fazer prosperar nessas outras duas áreas, a nossa área familiar e relacionamentos e a nossa área financeira também. Então, qual que é o benefício de colocar Deus em primeiro lugar? É ganhar sabedoria e prosperar em todas as áreas da nossa vida, em todos os nossos projetos. Vocês percebam que Salomão, Deus perguntou a Salomão o que Salomão queria. E Salomão pediu sabedoria. Deus ele ficou impressionado com aquilo, assim, né? Estou usando palavras humanas, mas Deus ele ficou, ele falou assim, cara, você está me pedindo sabedoria, então eu vou te dar todo o restante, porque você está querendo estar próximo a mim. E a própria Bíblia ela fala que a sabedoria ela mora em Deus, entende? Então muitas das vezes a gente quer prosperar sem sabedoria, sem estar próximo a Deus, ao dono da sabedoria, sem colocar ele em primeiro lugar, invertendo as ordens, entende? Então, a gente vai amanhã falar com vocês uma coisa muito importante, que é o devocional. A gente vai começar o nosso dia colocando Deus em primeiro lugar, materializando isso. Não pode ficar só na nossa mente, eu coloco Deus em primeiro lugar. Não, a gente tem que ter comportamentos, a gente tem que ter coisas palpáveis que a gente fala assim, olha, eu estou colocando Deus em primeiro lugar. E a primeira coisa que a gente deve fazer é o devocional. Amanhã o Maxwell vai falar muito sobre o devocional, porque começando o dia colocando Deus em primeiro lugar, a gente consegue, durante o dia, durante o dia, até o momento que a gente for se deitar, colocar Ele em primeiro lugar
em todas as áreas da nossa vida, inclusive na mentoria, inclusive nos seus projetos, nas suas vendas, nos seus relacionamentos, em todas as áreas. Pessoal, a gente não veio de uma família perfeita, a gente veio de uma família que teve muitos problemas, inclusive problemas com álcool. Meu pai, ele teve muito problema com álcool durante a minha infância. A minha mãe também. Graças a Deus, meu pai, ele foi liberto do álcool há mais de 20 anos, mas a minha infância toda foi vendo meu pai naquela situação ali, sabe? Então, Falando ah, disso, a gente tem, e agora a gente vai pegar um pouco olhando assim para o meu lado, olhando, Deolino falou bem assim, graças a Deus, Deus libertou meu pai do álcool. E quando Deus ainda não fez? Que aí a gente vai tocar em quem está esperando, que é o meu caso, entende? Eu tenho pessoas no álcool, no crack na minha família. Eu tenho uma família muito difícil, gente. Muito difícil. A minha mãe, ela estava na drogadição quando ela conheceu a Cristo, porque a família dela é toda assim. Então, a gente aqui tem uma família muito desestruturada. Mas falando de prosperidade, você imagina como a gente se sente tendo a realidade que a gente tem. Eu não estou falando do nosso faturamento, eu estou falando do nosso lar, da nossa vida com Deus, do nosso casamento, da nossa filha. Você tem noção? A gente se sente muito próspero. E eu não estou falando de dinheiro, porque antes disso eu já sentia. Minha mãe, quando chegava na minha casa, eu falava bem assim. Teve uma vez que ela estava falando comigo que minha mãe passou por uma fase um pouco religiosa, onde a religiosidade tomava um pouco de conta, né? Porque quando a pessoa, ela, dependendo da denominação, ela tem uma visão um pouco enrijecida e depois ela vai tendo sabedoria e vai ampliando a visão, não que fique sem princípios, muito pelo contrário, né? Então, eu falava bem assim com a minha mãe: Mãe, você sente Deus na minha casa? Eu falava isso com ela quando ela vinha na minha casa. Você sente Deus na minha casa? Jesus está aqui, mãe. Eu falava isso com a minha mãe. Porque eu vivi em uma família onde meu avô chegava em casa embriagado, discutia-se ali, e a gente tinha uma igreja na frente do nosso quintal. Só que meu avô ele não era crente, ele passava assim bêbado do lado. Ele nunca foi no culto. Eu nunca vi meu avô dentro do culto. E nem a minha mãe. Então, assim, e quando Deus ainda não fez? Então, a gente tem que estar firme no nosso propósito, sabendo que o Senhor, Ele guia os nossos passos e os princípios que o Danilo está falando aqui em relação à palavra do Senhor, mantém as nossas decisões como uma base. A palavra de Deus, 100 pessoas na live com a gente. maravilha. Através da palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, e a gente consegue manter e acreditar em tudo aquilo que Deus ele tem para nós, em tudo aquilo que ele é para nós, para a gente conseguir fazer boas escolhas, ter um bom caminho para seguir, saber para onde recorrer, saber onde está firmada a nossa fé e esperança. Isso é princípio. E a gente E, aqui tem esse reforço, né? e é interessante, gente, que tem coisas que ainda não aconteceram, tem coisas que Deus ainda não fez, não permitiu que acontecesse, porque Ele tem um propósito em tudo. Ele tem um propósito em De tudo. repente, milagre seja a gente, De repente o milagre seja a gente, seja né? você, porque quando a gente está com essa primeira área da nossa vida prosperando e alinhada, que é a nossa vida espiritual, a gente consegue entender os propósitos da segunda área, que é a familiar e os nossos relacionamentos. A gente consegue ter inteligência emocional, controle emocional para lidar com as tensões, lidar com os problemas da nossa vida, lidar com os problemas que surgem no nosso relacionamento, no meio da nossa família. Quando a primeira área ela está organizada,
Isso é muito profundo, gente. É muito profundo. Uma coisa, ela vai chamando a outra. Essa área, ela vai alinhando todas as outras áreas. Sim. Então a gente consegue ter resiliência, paciência, fé, esperança em Deus, para que Ele resolva, inclusive, os problemas familiares e de relacionamentos que a gente tem, que todo mundo tem. Todo mundo tem problemas na família, nos relacionamentos. Só que algumas pessoas ainda não aprenderam a lidar com esses problemas. Não aprenderam a colocar Deus como a direção para entender e para suportar muitas das vezes essas situações, com maturidade, com fé, com sabedoria, ao invés de bagunçar ainda mais. Porque quando a gente não coloca Deus em primeiro lugar, quando a palavra dele não está nos guiando, a gente consegue, inclusive, deixar aquilo que já está difícil mais difícil ainda. Não é verdade? Entende? Então, assim, quando a gente fala de prosperidade na vida familiar e nos relacionamentos, a gente não está falando de perfeição. Se quiser, pode até anotar isso. A gente não está falando de perfeição. A gente está falando de inteligência emocional, de fé e de sabedoria para conseguir lidar com essas situações, porque a nossa primeira vida, a nossa primeira área espiritual, ela está ajustada, ela está alinhada e a gente consegue lidar com todas as situações que surgirem nessa segunda área, que é a familiar e os relacionamentos. E a financeira. E a financeira é a consequência dessas duas áreas estarem alinhadas. Pronto. Tá fazendo sentido para vocês? Isso que eu estou falando? E, gente, mesmo que se não fizer, não tem como a gente prosperar sem a gente alinhar essas duas áreas. Não tem como. Porque quando a gente não tá com a primeira, que é a mais importante, organizada, que é a espiritual, a segunda não vai estar também, e se a gente não está com a segunda organizada, que é a familiar e os nossos relacionamentos, se a gente não tem inteligência emocional, se a gente não tem controle emocional para lidar com essa área que só vem através da sabedoria que Deus nos dá, a gente não consegue prosperar. Você quer ver por quê? Eu vou só dar um exemplo bem rápido sobre a minha vida. Eu culpava muito os meus pais, muito os meus pais, por conta da minha infância. A gente veio da Bahia, quando eu era criança, a gente teve que sair de lá por conta dos problemas que meu pai tinha com álcool. E a gente teve que deixar os meus avós lá, que foram quem me criaram, e a gente vindo para Vitória, Espírito Santo, eu era bem novo. Eu fiquei muito, muito triste porque eu saí da cidade que eu tinha crescido, né, nascido, eu era criança ainda, tinha 10 anos de idade, e a gente veio para Vitória sem nada praticamente, só com a roupa do corpo mesmo, uma mala ali, e deixei lá todos os meus amigos, meus avós, sabe, toda aquela família minha, as pessoas que eu tinha vínculo ali. Então isso me abalou muito, eu não entendia o propósito de Deus na época para isso. E eu criei uma mágoa muito grande do meu pai e da minha mãe por conta disso. Então, não, até um certo ponto da minha vida, não liberar o perdão para o meu pai e para minha mãe por conta disso, atrapalhou muito a minha vida, muito, muito mesmo, porque eu culpava eles, quando na verdade Deus estava agindo com o propósito dele, nos tirando de lá. O que mais me abalou foi o fato de deixar minha avó lá e meu avô no interior. E quem é do interior sabe que quando a gente vem do Nordeste para o Sudeste, passa anos e anos, pelo menos naquela época, sem ver os entes queridos, né? Então, eu passei muito tempo culpando os meus pais. E aí eu culpava tudo que acontecia na minha vida pelo fato inconsciente de estar culpando os meus pais e de não perdoá-los. Eu culpava também as pessoas ao meu redor, o meu patrão, o meu emprego, tudo. Eu culpava tudo. Inconscientemente eu culpava. Eu não sabia que eu estava culpando. Quando eu começava uma coisa e não terminava, eu me vitimizava.
E aí isso vai atrapalhando a nossa vida. Porque a primeira prosperidade é espiritual. Se ela não está organizada ao ponto de a gente liberar o perdão até mesmo para as pessoas que a gente ama, que cometeram algum erro lá no passado, a nossa segunda área, que é a familiar e os relacionamentos, ela fica toda desorganizada. E aí a gente começa a culpar todo mundo, começa a culpar tudo que acontece na nossa vida. Tudo. E a primeira coisa que Deus nos dá sabedoria para fazer é perdoar. Eu tive que aprender a perdoar os meus pais, eu aprendi, depois que eu perdoei os meus pais, tudo na minha vida assim destravou. Incrível, gente, incrível, destravou, destravou mesmo. Eu queria até pontuar, porque como eu te conheço bem, o Danilo ele não é muito profundo em relação a falar dos sentimentos. Quando ele fala que teve que perdoar, não foi por ter mudado, foi pela por como a bebida afetava a vida da família. Como as discussões, como os problemas familiares, os riscos de vida afetava por conta da desordem. Então não foi somente o fato da mudança. Estar lá era ruim, vir para cá foi ruim. Passaram por muitas privações, por muitas situações difíceis, longe dos avós, eles adoeceram, tudo isso. Por quê? Por conta de escolhas do pai, da mãe, por conta de escolhas de alguém que ele não poderia evitar aquela situação. Então, tanta coisa que acontece na vida da gente, a gente não consegue entender o motivo das escolhas das pessoas, e a gente só consegue aliviar esse fardo das nossas costas quando a gente entrega ao Senhor, e é o princípio, né? A gente volta de novo para o princípio. Exatamente. E hoje eu entendo claramente o propósito de Deus, gente. Eu entendo claramente. Sim. Eu vejo o meu pai tão bem, sabe? Conquistou as coisas dele, se libertou do álcool. Assim, a gente teve aquela grande dor lá atrás, mas Deus ele tinha um propósito nisso. E as coisas mudaram. E se eu fico agarrado ao rancor, agarrado àquele trauma que eu tive, aquela culpa que eu carregava, que eu acabaria atrapalhando tudo na minha vida, tudo na minha vida. E a primeira coisa que Deus ele faz na nossa vida é nos ajudar a liberar o perdão. Eu entendi que aquilo precisava acontecer, aquilo aconteceu na minha vida, teve que acontecer na minha vida para me moldar, para moldar a minha família, para salvar a minha família. Deus tirou a gente de lá para salvar a nossa família. Então hoje eu entendo. Então, sabe, a gente precisa ter a nossa vida espiritual organizada para a gente conseguir entender o que está acontecendo hoje na nossa família, nos nossos relacionamentos, na forma como a gente busca dinheiro, liberar o perdão que precisa liberar o perdão, tá? Eu sei que tem muita gente aqui, eu tenho certeza que tem muita gente aqui que possa ter esse tipo de problema também. Precisa perdoar alguém, precisa se reconciliar com alguém, Nem sempre é da e família, nem né? sempre é da Nem família. sempre você ama a pessoa. Já aconteceu comigo. E Depois eu ó, vou falar sobre e é isso. muito, gente, isso é muito importante, tá? Vamos aplicar isso em ganhar dinheiro. Vamos aplicar isso em ganhar dinheiro. Quando a gente não perdoa, quando a gente não. E perdoar aqui é a gente ser bem sincero para Deus e para a pessoa. Ser bem sincero para Deus e para a pessoa, de fato liberar esse perdão. Porque se a gente não faz isso, a gente cria um comportamento e um sentimento de tudo que acontece de errado na nossa vida, tudo que não está dando certo, a gente vai culpar alguém. A gente vai querer culpar alguém. E se toda vez que a gente faz isso, a gente não consegue prosperar, porque prosperar vai exigir da gente entender que as coisas não vão acontecer do jeito que a gente quer, não vai do jeito que a gente quer. A gente vai enfrentar altos e baixos, a gente vai precisar ter muita persistência, vai precisar, nesse processo, não culpar ou terceirizar
as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Mas entender que nos altos e baixos, nos acertos e nos desacertos, a gente vai precisar tirar uma experiência disso. Da mesma forma que eu perdoei os meus pais e eu entendi que naquilo ali existiu um propósito, na nossa vida profissional e financeira é da mesma forma. Tudo que acontece de errado tem um propósito e é para nos ensinar. E é justamente esses erros, esses acertos ou desacertos que vão nos ajudar a crescer, a prosperar financeiramente. E aí a gente não fica com aquele sentimento de vitimista, de culpa, de culpar tudo. Ah, é culpa do meu celular. Ah, é culpa porque eu não sei isso. Ah, eu tô tendo dificuldade naquilo. Ah, é culpa de, sabe? Aí a gente para, não, isso não é culpa disso ou daquilo. É porque a gente precisa melhorar mais nessa área, porque a gente não aprendeu ainda isso. Tem umas coisas que a gente escuta durante a vida, e aí quando a gente está tentando fazer algo que a gente não consegue, a gente pensa bem assim, se não me, aquela palavra que me disseram quando eu tinha 15 anos de idade, aquela maldição que me jogaram quando eu tinha 15 anos de idade, toda vez que eu vou tentar algo, eu lembro daquilo. Eu tenho certeza que isso não me deixa prosperar. Quando eu era criança, eu era muito, sempre fui muito, uma criança muito dispersa. Se passasse um passarinho, eu estava na sala de aula, se passasse um passarinho, eu já ia, eu desprendi do que a professora estava falando. Eu era uma criança muito assim, e eu gostava muito de conversar. E aí, teve uma vez que eu escutei bem assim: você não vai dar em nada, menino, você não passa nem dos 15 anos de idade. Porque na minha família era uma coisa toda, o pessoal conhecia, né? Então vamos logo aproveitar a situação e vamos amaldiçoar. A quem não tem a mentalidade cristã, ela faz isso com a criança. Então eu esperei chegar até os meus 15 anos para ver mesmo se eu ia passar dos 15, né? Sério? Então até hoje eu me pego pensando, meu Deus, eu já tenho 27. Você vê como uma palavra, ela tem um peso. Tudo que a gente acha que não vai dar certo é por conta daquilo que falaram. Só que o Senhor, Ele dá a última palavra. É Ele quem governa a nossa vida. Ou melhor, Ele deu a primeira palavra na nossa vida. Ele nos formou. Quem nós somos? Então, tudo isso cai por terra quando a gente entende qual é a palavra do Senhor sobre nós. Baseado no princípio, não tem maldição, palavras que te disseram, coisas que fizeram, tempos da tua vida que você perdeu. O Senhor, Ele é o dono do tempo. Ele que disse, Ele diz quem você é, Ele diz onde você pode, Ele diz como você é amado, como você é escolhido, como que você é separado, como que Ele vai te fortalece. Então, não existe palavra que vai fazer você se sentir fracassado quando você entende isso. A gente tem mania de ouvir mais a palavra que não sei quem disse, até mesmo a nossa família, nossa mãe, nosso avô, nossa avó, e esquece aquilo que Deus diz. Eu sei que essas pessoas têm um peso importante na nossa família, na nossa vida, né? Mas a gente sempre faz isso. A questão de ouvir a palavra ruim e esquece aquilo que Deus disse. Deus, ele é. Você concorda comigo que a palavra do Senhor é mais importante do que a palavra da tua mãe? Eu sei que nem toda mãe e nem todo filho passa por essas coisas. Eu também não passei por essas coisas com a minha mãe, graças a Deus, mas eu estou pegando aqui porque eu sei que tem gente que já passou. Então, às vezes, não é tua mãe, é teu avô, é tua professora, é alguém que te disse, é um parente seu, teu marido. Vão pegar ela e tudo. Então, quando a gente libera o perdão, a gente se livra e a gente também reconhece que o Senhor tem o melhor para nós. Nas próximas, nos próximos dias, a gente vai abordar a área espiritual, a gente vai abordar os nossos relacionamentos, porque a gente vai mostrar para vocês como que a gente lidou com os nossos relacionamentos, com o nosso casamento, com as pessoas ao nosso redor,
no momento que a gente estava prosperando financeiramente, começando a prosperar financeiramente, mas essa base ela já estava preparada e a gente foi ajustando ainda mais quando a gente conheceu o mercado digital. Então isso é muito importante, porque quando você começa no digital, você precisa ter essas duas áreas, essas duas primeiras bem organizadas, ou organizando elas já no processo, mas com muita intensidade, com muito foco, porque você vai precisar colocar Deus em primeiro lugar, você vai precisar se libertar daquilo que as pessoas falam sobre você, daquilo que você pensa que as pessoas falam sobre você. Entender que é você e Deus, é o seu propósito, você entrou no digital para prosperar, você não pode dar ouvidos ao que as pessoas estão dizendo, tá? Porque a gente tem dois grandes medos na nossa vida. A gente tem o medo de fracassar, de não ser capaz, de não conseguir fazer aquilo que a gente é, é, começou a fazer, e a gente tem um outro grande medo, que é o medo de desagradar as pessoas. Mesmo que você ainda não percebeu isso, mas tem medo de desagradar. Toda vez que você começa um projeto novo, toda vez que você começa algo novo, você fica com medo, primeiro, de não ser capaz e você fica com medo de desagradar as pessoas. O que é que as pessoas estão pensando? E se eu não conseguir? E se isso não dá certo? Ah, vão zombar de mim, vão falar que eu sou besta, vão falar que eu investi dinheiro à toa, vão falar que eu sou fogo de palha, né? A gente tem muito medo disso. Eu mesmo tinha muito medo disso, gente, muito. Nossa, eu sou mais um fogo de palha. Eu vivia inventando um monte de coisa para fazer. Então, a gente vai abordar tudo isso aqui nos próximos dias, mas com a palavra. E a gente sempre tem necessidade de aprovação, como o Rodrigo disse, sempre tem necessidade de aprovação. E se a gente não entender que nem tudo vai acontecer do jeito que a gente quer, e nem todas as pessoas vão nos apoiar, que o mais importante é a gente estar com a nossa vida espiritual estruturada, com o nosso foco em Deus, é o que vai nos manter firmes no nosso propósito e no nosso projeto, tá? A gente vai mostrar para vocês também, vai falar com vocês como a gente conseguiu é, crescer financeiramente, colocando Deus em primeiro lugar, lidando com o dinheiro, lidando com o faturamento, porque teve meses que a gente faturou 250 mil reais, é muito dinheiro entrando na conta, é muito, eu tenho que ser sincero aqui para vocês, é muita grana entrando na conta, e a gente tem que ter Deus na nossa vida para a gente não perder o foco, para a gente não sair do nosso propósito e para a gente usar o dinheiro com sabedoria. Pessoal, olha isso, olha o que eu vou falar aqui para vocês. Eu vi muita gente parar no digital porque não teve educação financeira para lidar com o dinheiro. Não soube lidar com o dinheiro e parou. Eu vi no digital pessoas que estavam faturando muito, muito, muito no digital, alunas que estavam faturando muito, começaram a faturar muito por conta da palavra de um familiar, de uma prima, desistiram. Pessoas que estavam fazendo aí 15, 20 mil reais. Olha isso, gente. Olha isso, como que a vida da pessoa, se ela não tiver com essa área da espiritual estruturada, né, ali alinhada com Deus, e se os relacionamentos dela, como ela lida com os relacionamentos dela, não tiver também alinhado com Deus e com a palavra de Deus, a pessoa, muitas das vezes, até mesmo prosperando, ela desiste. E quem ainda não está prosperando, para pelo meio do caminho, não chega nem a prosperar. Não chega nem a prosperar, tá? Então a gente vai abordar muito isso nesses próximos dias de uma forma mais intensa com vocês. Faz sentido isso que a gente está falando? Porque de nosso foco fica muitas das vezes no dinheiro. Só no dinheiro. Eu quero, quero, quero. Só que a gente não está vendo o que está nos impedindo de prosperar. Muitas das vezes é a falta de disciplina.
é a falta de foco. E a nossa vida com Deus alinhada, ela nos ajuda a alinhar tudo isso, a nossa disciplina, o nosso foco, a nossa persistência, a nossa resiliência. Ela nos ajuda a alinhar tudo isso. Vocês vão ver que começando a alinhar o devocional de vocês pela manhã, muita coisa vai começar a se ajustar na vida de vocês. Deus vai começar a ajudar vocês e vocês vão começar a ter inteligência e sabedoria para começar a ajustar todas as outras áreas da vida de vocês. Eu queria te fazer uma pergunta. Quantas vezes dentro do nosso trabalho a gente não participou de uma aula, mas a gente foi renovado pela fé? É muito profundo isso. Muito profundo isso. A fé renova, gente. A fé renova. A fé, ela te renova. A fé te dá direção. A fé te dá combustível. A fé te dá resiliência, força. Se vocês me perguntarem qual que é o segredo digital, é resiliência. É persistência. A resiliência te faz suportar o processo. E é através do processo que você vai crescer. E quem nos dá resiliência? Aonde que a gente encontra força, renovo para ter resiliência? É em Deus, quando a nossa vida espiritual, quando a primeira prosperidade ela está alinhada. É isso. É bom falar disso porque eu me sinto assim hoje. De domingo para cá, eu tô me sentindo com uma roupa diferente. É como se a gente tivesse vestido de uma roupa nova. Porque ninguém sabe os problemas que a gente enfrenta, né? Ninguém sabe. E é E é muito, muito problema. Só que eu me sinto hoje com uma roupa nova. É como se Deus estivesse me vestindo e vestindo a gente de novo, nos nossos propósitos. E só Ele pode, só Ele tem essa roupa. Só Ele tem esse renovo, né, para dar. Então, se a gente não tem isso, gente, você fica sozinho. fica. Não Fica adianta ter sozinho. conhecimento. Fica sozinho porque o processo ele é solitário. E ele é mais solitário ainda se a gente não colocar Deus no nosso propósito, no nosso projeto. Misericórdia, a Ah, pessoa ficar aí sozinha. você tá. Eu sinto medo. Eu não gosto de ficar sozinha, não. Você tem medo do digital? Não, eu tenho medo de fazer o digital sozinha, mas sozinha sem a presença de Deus, me renovando. Que é um leão cada dia, né? Sim. O digital e a vida. Como a gente está aqui em uma comunidade na mentoria, a gente fala muito sobre o digital, mas pode ser aplicado em qualquer área. Ó, se a sua vida espiritual não te ensina a ouvir Deus nas suas decisões, na sua tomada de decisões, todos, todo o resto vai ficar desorganizado. Todas as outras áreas vão ficar desorganizadas, tá? Então, a gente vai aprender a colocar Deus em primeiro lugar em tudo. E vocês vão ver que as coisas vão começar a fluir. Eu vou falar aqui olhando para vocês, tá? Olhando no olho de vocês aqui. Alinhando essa primeira coisa que a gente está falando aqui, que é a nossa vida espiritual. Eu não estou falando aqui para ser religioso. Não estou falando sobre templo, eu estou falando sobre princípios e sobre como que a gente toma as nossas decisões baseadas na palavra de Deus. Vocês vão perceber que a vida de vocês ela vai começar a destravar em várias áreas e vocês vão conseguir prosperar, tá? Vocês vão conseguir prosperar. Não só na financeira, nos relacionamentos e na família. Gente, isso é muito poderoso. É muito poderoso. A palavra de Deus, ela nos orienta em tudo, tá? Em todas as áreas da nossa vida. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, tá? Então, amanhã, se preparem, porque a Maxwell vai falar com vocês sobre devocional. A gente vai começar o nosso dia bombando, bombando. E outra coisa, não é faz um dia para, não. É estabelecer isso como regra na sua vida, como regra. Hum. Não é só ficar na mente, eu, 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 eu tô com minha vida espiritual, eu amo Deus. Não, é colocar isso, materializar isso. Materializar. Primeira coisa do dia, colocando Deus Eu em não vou primeiro falar lugar. muito sobre isso para a gente conseguir ter amanhã, né? É. Mas a gente pode finalizar
nosso momento aqui? Sim, A sim. gente pode fazer uma oração agora. A gente está com mais de 112 pessoas aqui. Incrível, tá? Eu quero que vocês tenham um dia abençoado, né? Um dia cheio de desafios vencidos, que vai dar sim, e a gente sabe que tem, mas que essa manhã ela venha edificar o dia de vocês, Amém. tá? Vamos fazer uma oração? Você quer orar ou eu oro? Pode orar hoje. Pessoal, foco, tá? Deus em primeiro lugar, nossa vida espiritual em primeiro lugar. Vamos começar o dia colocando Ele em tudo, em tudo. Você vai estabelecer regras. Tudo que você for fazer, você vai consultar Deus. Tudo que você for fazer, você vai consultar Deus. Tudo que tiver acontecendo de errado na sua vida, você vai perguntar: o que a palavra de Deus me orienta nisso? Inclusive, quando você estiver prosperando, você vai se perguntar: o que eu posso fazer para usar o dinheiro que eu estou ganhando? O que eu posso fazer para melhorar a minha vida espiritual com essa prosperidade, com essa porta que Deus abriu na minha vida? O que eu posso fazer para ser melhor no meu relacionamento com o meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus amigos? Tudo que você lida na sua vida, você vai colocar Deus e vai pedir orientação a Deus e você vai ver que ele vai te mostrar tudo, tudo. No tempo dele, ele vai te mostrar tudo e ele vai te dar resiliência para isso. Aqui, ela perguntou como ouvir a resposta de Deus. A gente só consegue ouvir a voz de quem a gente se relaciona. A gente só reconhece a voz de quem a gente se relaciona. Quando a gente estiver amanhã falando do devocional, você vai entender exatamente do que eu estou falando aqui. Como você Um ouve, filho só escuta a voz do pai porque reconhece. Eu não vou ouvir no mesmo tom uma pessoa falando comigo se não for a minha mãe. Não sei, não é que eu não estou honrando as outras pessoas, mas quando a minha mãe fala, eu já escuto diferente. A gente tem que se relacionar, tá? olha o que Jesus disse: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Aí, ó, ela acabou de falar, tu sabe a resposta. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa manhã aqui. Muito obrigado por estarmos Graças a unidos Deus. nesse propósito. Muito obrigado por ter falado conosco. Muito obrigado por ter trazido a gente até esse momento. Muito obrigado por ter Amém. apresentado essa comunidade. Muito Sim. obrigado por ter resgatado a nossa fé, os nossos sonhos, por trazer para a gente significado diferente. Quando a gente não sabe o que fazer, o Senhor entrega para a gente a luz, porque a tua palavra guia os nossos passos. Senhor, eu quero fazer uma oração detalhando aquilo pelo qual a gente agradece. Eu agradeço pela saúde, a gente agradece pelas roupas, a gente agradece pelo alimento, a gente agradece pelo café da manhã, a gente agradece pela internet que nos conecta, a gente agradece pela tua palavra, a gente agradece pela nossa casa, a gente agradece pelo nosso casamento, a gente agradece pela nossa saúde, a gente agradece pela família, a gente agradece por tudo, porque o Senhor é o que faz tudo na nossa vida. Obrigado por tudo sempre. Senhor, nos ajuda a orar, nos ensina a falar com o Senhor, nos aproxima de Ti cada dia mais, porque a gente quer ouvir Tua voz, a gente quer identificar quando o Senhor fala conosco, Senhor, todos os dias. Nós amamos o Senhor e a gente quer amar cada vez mais, e essa proximidade é o que vai fazer cada vez mais a gente ser apaixonado pela Tua presença, Senhor. Muito obrigado por esse momento aqui. Nos ajude a guardar o nosso coração, os nossos olhos, fortalece a nossa fé, meu Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez nessa manhã na nossa vida. E a gente quer sentir lá para as 3 horas da tarde, quando acontecer qualquer outra situação, a gente quer lembrar das promessas do Senhor na nossa vida. Quando der umas 8 horas da noite, lembrarmos das promessas do Senhor na nossa vida, para que esse momento aqui venha perpetuar por todos os dias, Senhor, na nossa vida. Em nome de Jesus, eu agradeço por esse momento. Amém. Que esse dia venha ser uma bênção na nossa vida. Amém? É isso, gente. Que momento especial. Se vocês, como eu disse para vocês, eu não vou fazer pose, né?
Se vocês forem fazer qualquer gravação da aula, vocês podem ficar à vontade, tá? E é isso, a gente está gravando a aula e vai colocar também dentro do canal do YouTube. Vocês Isso. escreveram ontem? É só para vocês verem a aula, tá? Não vai ficar lá Pública, não. publicamente. Gente, Como é que eu posso dizer? é privado. É um privado, é um. É não listado que fala, né? Só para vocês. Gente, ó, só uma coisa importante. Não percam amanhã e os próximos dias, porque a gente vai passar para vocês muita coisa prática para vocês fazerem. A gente não vai ficar só na teoria. A gente vai mostrar para vocês como que vocês vão organizar todas essas áreas da vida de vocês. Beleza? Pessoal, o código 0647, o nome já leva o horário, tá? É. É às 6h47 da manhã por 7 dias. E a gente vai refazer sempre. A gente fez o propósito de 7 dias. Esse número, ele é um número bem, quando a gente sabe muito bem a importância de termos um propósito com começo, meio e fim, para a gente estar se separando ali naquele momento, ter o que fazer, e para a gente não falhar. Então, a gente marca uma data para não ficar avulso. Ah, amanhã eu não vou, eu sei que tem sempre. Não, a gente tem um começo, meio e fim. Então, a gente vai finalizar, depois tem uma pausa, volta de novo. A gente sempre está aqui com Mas a compromisso. gente não vai parar, É, é tá? porque tem viagem, tem tudo, então a gente É, não pode simplesmente hoje não tem que ter porque a gente marcou. Por isso que tem os exatamente. dias certinho, tá bom? Nas próximas aulas, vamos passar planilhas também para você. Eu vou passar, tá? Para a gente aprender a ter disciplina, organização. Tem muita coisa, gente. Calma que não vai ficar só Danilo não aguenta, não. na teoria. Não vai ficar, beleza? Ah, quem tá procrastinando, eu vou passar, porque eu fui um procrastinador nato, eu vou passar uma planilha para vocês conseguirem organizar o dia de vocês. Depois a gente vai falar sobre sono também, qualidade de sono, alimentação, como que a gente lê a Bíblia, estuda a Bíblia, tudo, gente. Vou A gente botar vai vocês passar. para ir treinar. Nós vamos, vocês vão ver o impacto que vai ser na vida de vocês. Me Nós vamos aguardem. retirar um exército de gente prosperando, de pessoas prosperando. Nós vamos tirar, porque a gente sabe o que está acontecendo para não prosperar, a gente O sabe. nosso grupo mesmo de alunos é onde a gente vai colocar o link do devocional todos os dias, tá bom? Isso. Gente, vai ter domingo também. Essa semana até dia 7, não tem feriadinho, não, tá? É. Ó, e já vai logo saindo da zona de conforto, Que tá? horas que começa a escola bíblica dominical de vocês na igreja, para quem vai? Porque 9, dá tempo. Dá E tempo. A gente vai, alguns momentos a gente vai ser mais, talvez a gente adiante, né, é, para não atrasar. vai ser mais curto um pouco a aula, a gente vai ter aulas que vão ter ali 30 minutos, tá? Momentos desse. Então hoje é porque a gente de fato queria falar um pouco mais. Uma hora certinho, tá Isso, uma hora ótimo. certinho, Deus beleza? abençoe demais a vida de vocês, tá? Mais de 100 pessoas aqui. Ô, Glória! Fiquei feliz demais, gente. Ah, não, fiquei muito feliz. Vocês arrasaram, arrasaram, Parabéns, tá? arrasaram. Pronto, amanhã a gente volta às 6h47 da manhã. Vai lá tomar um café, terminar as coisinhas de vocês. Tchau, tchau, Beleza. gente. Fica com Deus. Tchau.